Então, novamente, para criar blocos, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é alterar os objetos para o layer correspondente, porque senão depois de criado o bloco, vamos ter o trabalho de editar esse bloco para alterar os layers. Aqui, por exemplo, em equipamento, seleciono, entro na listinha, altero para equipamento. Se eu quiser simplesmente criar um bloco sem guardá-lo numa pasta, fazendo uma biblioteca, eu posso ou digitar B, ou entrar no menu Draw, escolher Block, Make, ou aqui pelo menuzinho à esquerda, ó, posso escolher Make Block. Nessa caixa de diálogo, eu vou escolher um nome para o bloco, por exemplo, vaso. Eu vou escolher Pick Point. Normalmente, ao dar o Pick Point, eu vou clicar sobre uma das extremidades do objeto. Normalmente clicamos numa quina que vai servir para organizar o objeto. Num caso de um vaso, seria muito bom pegar na porção central da parte que encosta ele na parede. No caso de um sofá, também é interessante. No caso da cadeira, já seria melhor pegar na frente da cadeira, porque seria a posição em que você encaixaria ela na mesa. Aqui peguei na porção de trás do bloco. Se eu não tivesse selecionado o objeto antes, eu poderia clicar aqui em selecionar objetos e agora sim eu selecionaria. Como aqui embaixo já está mostrando um preview do objeto, quer dizer que eu antes de entrar no comando eu já havia selecionado e portanto não preciso selecionar novamente. Dou um OK. O bloco já está criado. Percebam que ao clicar sobre uma das partes do bloco, ele já mostra o bloco como inteiro. Só que através deste método, eu não consigo gravar o bloco numa biblioteca para ser utilizado posteriormente. O método mais aconselhável para o trabalho é aquele que a gente faz através do WBlock. WBlock é o comando mais utilizado para criar bloco. Vamos fazer aqui um exemplo com este chuveirinho. Vou selecionar o chuveiro, alterá-lo para o layer de equipamento. E agora vou procurar por WBlock. Gente, WBlock é um dos poucos comandos do AutoCAD que não existe no menu e nem na barra. A gente pode, ao invés de digitar WBlock inteiro, só digitar W e ele vai acionar o comando do mesmo jeito. Eu terei os mesmos cuidados que eu tive lá na criação de bloco comum. Eu vou dar um pick point para criar o ponto. Gente, este ponto é o local por onde o AutoCAD vai colar o bloco no mouse no momento em que você estiver inserindo esse bloco novamente no teu projeto. Então eu clico aqui em Pick Point, clico na porção que me interessa do bloco. Como eu já havia selecionado o bloco antes, eu não preciso escolher Select Bloco. Mas se eu não tivesse, ó, eu clicaria aqui em Selecionar Objetos, marco o bloco e dou um Enter. Notem que quando os objetos já foram selecionados, aqui abaixo aparece escrito X objetos já foram selecionados. Isso é um lembrete para você saber se você lembrou de selecioná-los ou não. Bom, outra coisa que é interessante você tomar o cuidado também é de deixar marcado aqui, ó, converter para bloco. Porque o objeto que está na tela, ele já vira automaticamente um bloco, mesmo que você não reinsira ele no projeto. Outra coisa, eu verifico se as unidades aqui estão corretas. No nosso caso, como a gente entrou lá no Format Units e configuramos corretamente, ele com certeza aqui vai sempre aparecer correto. E por último, eu vou verificar a pasta e o nome do bloco que eu quero salvar. Clicando aqui do lado em 3 pontinhos, o AutoCAD acessa a janela de diálogo do Windows. Eu vou deixar aqui caindo na pasta meus documentos, mas eu poderia salvar na pasta que eu quisesse. Se eu quisesse criar uma pasta chamada biblioteca e salvar dentro dela, eu usaria meu conhecimento do Windows para criar essa pasta e agora bastava navegar até achar o endereço. No caso eu não quero, então eu vou vir aqui, isso é um chuveiro, vou digitar o nome do bloco, chuveiro, pronto. Escolho aqui Save. Agora o meu bloco vai ser criado. Dou um OK. Pronto. O bloco, além de já ter sido transformado, esse conjunto de objetos, agora, além de ter sido transformado em bloco, naquela pasta onde nós salvamos
já existe um objeto chamado chuveiro. Isso quer dizer que se em algum outro momento eu pretender abrir um outro projeto e inserir aquele chuveiro, vai ser possível, porque ele já foi previamente configurado. Aqui, por exemplo, ó, eu abri um outro projeto qualquer, verifiquei se as unidades estavam configuradas para centímetros, porque se eu não fizer isso, pode ser que aqui já estivesse de outro jeito e aí os blocos entrassem incorretamente. Mas também tem o seguinte, se este projeto aqui foi feito em metros, não tem problema. Eu configuro parâmetros aqui que o AutoCAD vai entender que o meu bloco está em centímetros, esse projeto está em metros, e ele reescalona os objetos para que chegue aqui do tamanho correto. Ele passa de metros para centímetros. Mas nesse caso, esse projeto é meu, eu gosto muito de trabalhar com centímetros, ele também está em centímetros. O que eu faço agora? Para inserir um bloco, ou eu entro no menu Insert, escolho bloco, ou eu, pela barra, vou escolher aqui o ícone Insert Block, ou eu vou digitar I e dar um Enter, que é o atalho para inserir bloco. Vai aparecer uma caixa de diálogo. E eu quero que vocês notem que aparece aqui, ó, o botão Browse. Vamos acionar o botão Browse e vamos procurar o bloco no endereço que foi salvo. No meu caso, eu deixei salvo na própria pasta Documentos. Vou descer aqui, vou escolher chuveiro, dou um Open. Pronto. Vou dar um OK. Notem que ó, aquele bloco está vindo agarrado justamente naquele pontinho que eu havia escolhido anteriormente. Ó. Eu escolhi na posição de cima. O bloco veio agarrado no cursor do mouse por aquele ponto que eu escolhi. Vou clicar aqui na posição que me interessa. Está colocado o bloco dentro do meu projeto. Entendido até aí? Pega o bloquinho de novo e coloca aí. Só um instante. Vou continuar e já eu faço uma revisão, porque aí não vai ficar gravado, tudo bem? Já que é para revisar o mesmo assunto. Uma coisa que havia sido perguntado agora há pouco, pela Ellen. O bloco já está feito, alguma coisa nele não ficou do jeito que eu gostaria e eu quero editar. Qualquer bloco depois de pronto, gente, pode ser editado. E é bastante simples. Digamos que eu quisesse ter colorido esse chuveiro. Para editar um bloco, eu posiciono o mouse sobre o contorno de qualquer parte do bloco e dou um duplo clique. Na janela que aparece, eu pressiono OK e ele vai entrar no Block Editor, que é o editor de bloco. Eu faço a alteração que me convier, vou alterar esse bloco. Eu falei que se eu tivesse esquecido de colori-lo, né? Vou colorir, colocar uma cor qualquer aqui para ele. Vou colocar. Fiz a alteração que eu queria. Ao final, quando eu tiver certeza que tudo que eu queria ter feito no bloco já foi finalizado, eu escolho aqui Close Block Editor. Ele pergunta, quer salvar? Porque eu poderia também sair daqui sem alterar. Eu poderia ter me arrependido. Aí eu digo, descartar as alterações, que é a opção de baixo. Ou salvar as alterações, que é a opção de cima. Clique em salvar. Pronto. O bloco volta para o projeto com as alterações que foram feitas dentro do editor de bloco.